Atos 12, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava a Deus intensamente por ele, ou orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, em outra versão, de repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou, dizendo: depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se a calça e vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e me segue. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por intermédio do anjo. Tudo lhe parecia mesmo uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Feche seus olhos, por favor, vamos orar comigo, curve sua cabeça. Senhor Jesus, eu te louvo porque nós estamos na tua presença, estamos diante da tua palavra, eu estou diante da tua igreja e eu te peço, usa a minha vida, se tu puderes, mais uma vez, fala através da minha boca, que eu não use só palavras minhas, e que essas palavras falem com vidas aqui, com corações, com realidades, com situações. Quem acredita nisso e concorda comigo, diga amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quando você lê o Atos dos Apóstolos e começa a ler sobre a história da vida de Pedro, você fica impressionado. Se você lê sobre a história do começo da igreja, você fica até constrangido com o tipo de igreja que a gente é, comparada com essa igreja. É óbvio que o texto bíblico ressalta, em sua grande parte, os pontos fortes de uma igreja. Ele não se atentou, pelo menos não muito, aos detalhes não tão legais, ok? Então a gente vê e fica realmente muito impressionado e a gente compara. O tempo todo nós somos assim, nós fazemos comparações, não é verdade? Por exemplo, quando você vai ler a biografia de alguém, você lê a biografia de alguém e fala: essa pessoa era perfeita, era fantástica. Já disse um que depois se tornou um santo católico, ele disse o seguinte: olha, o que é um santo? Um santo é um pecador revisto e corrigido. Não é quando você vai contar uma história da sua vida, geralmente você conta a parte boa, ninguém fica contando história ruim sobre si mesmo. E a igreja contou os seus pontos fortes, e realmente são pontos muito fortes. Quando você vê uma história como essa, Pedro, um cara que era comum ontem, era alguém que ninguém dava nada por ele, de repente se encontra preso junto com Tiago. Tiago é assassinado na frente dele, porque era cristão. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser morto, foi decapitado, na frente de Pedro. Pedro viu, olharam para Pedro e disseram assim: o teu julgamento é amanhã. Pedro vai para a cadeia e dorme. Irmão, quando você tem 2 boletos para pagar, você não dorme mais. Imagina saber que eles vão cortar a tua cabeça amanhã. 2 boletos, você fica desesperado. Você fala: pelo amor de Deus, não sei o que é que eu faço mais da minha vida. O Pedro dormiu. E no sono tão profundo, a igreja orando por ele, Deus manda um anjo lá na cadeia. O anjo cutuca Pedro, fala: levanta, depressa, eu preciso de você fora daqui. E aí simplesmente Pedro se levanta. Quando se levanta, as algemas caem milagrosamente da sua mão. Aquilo que prendia os seus pés se soltam. O anjo fala para ele: põe uma roupa, que ele estava dormindo sossegado, cueca, sei lá, sem roupa. Bota uma roupa, bota a sandália, ele sai todo bobo. E quando vai saindo, a porta da cadeia abre, anda mais um pouco, o portão abre. E é tão extraordinário que o próprio escritor bíblico diz que Pedro não sabia
se aquilo estava mesmo acontecendo, ou se era um sonho, era uma visão de tão extraordinário que era. Você já pensou, você viveu um tempo na sua vida, aonde você olha e fala, pelo amor de Deus, eu não sei se eu estou vivo ou se eu estou sonhando. Aquela clássica brincadeira do mibilisca, para saber se isso é verdade. Pedro vive coisas extraordinárias. E quando a gente olha para o texto bíblico, e você faz uma leitura desse texto de Atos dos Apóstolos, você começa a pensar assim, gente, que tipo de crente que eu sou? Porque o bem que eu prefiro, eu não faço, disse o apóstolo Paulo. O mal que eu não prefiro, esse eu faço. Se eu faço o que eu não prefiro e não prefiro o que eu faço, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo fica desesperado e diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe quando você olha para você assim, irmão, olha, uma coisa é o que as pessoas falam sobre você, porque a sua mãe acha que te conhece, seu marido acha que te conhece, sua esposa acha que te conhece, mas pastor, já estou 40 anos, ele acha que te conhece, mas você se conhece. Quando você se olha bem no espelho, você sabe quem está ali, exatamente, você sabe o que reside aí, nessa cabeça terrível. Eu sei, a minha cabeça também é assim. Nós somos seres o tempo todo carregados e carregando ambiguidades. Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, faleceu na última segunda-feira, diz: humanidade é oscilar. Ser humano é estar ora em cima, ora embaixo. Se você olhar para todos os apóstolos, você olha para eles e fala, meu Deus, mas quando que eu vou chegar aí? Você desanima. É que nem quando você vai num culto e o culto é poderoso, mas o culto é daquele, você sai dizendo assim, ó, meu irmão, essa palavra foi para mim, eu vou viver essa palavra, lá no estacionamento você fala assim, ó, eu vou viver essa palavra. Em casa você fala assim, se Deus quiser, Ele há de querer, eu vou viver essa palavra. No outro dia você fala assim, olha, eu vou viver nada, isso aí é coisa para pastor, que tem vida mansa, vem ser pastor, vem bocudo, vem, é tranquilo e favorável, venha experimentar os nossos calos, é uma delícia. Então assim, você se frustra, quando você está, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de autoestima, ok? Não tenho problema. Ah, pastor, é porque você é orgulhoso, você é vaidoso? Não, eu não tenho problema de autoestima, isso é uma coisa do meu temperamento. Eu posso estar feio, atropelado com Satanás, eu olho no espelho e eu falo, aleluia. Eu sou assim, animado comigo. Tem gente que não se gosta, é bonito e não se gosta. E eu acho que a premissa básica, o pré-requisito básico para você viver bem, é você se gostar. Você precisa se gostar, você precisa se amar. O princípio é amar o outro como eu amo a mim mesmo. Quem não se ama é péssimo de relacionamento, pode perceber. Quem não se gosta se relaciona muito mal com todo mundo. Então é o seguinte, eu não tenho problema de autoestima, mas esses dias eu estava animado e me sentindo bonito naquele dia, que eu botei uma roupa que eu gosto, uma coisa, eu estava perfumado que um bicho. Eu vim vindo e quando eu cheguei fui para a reunião. Quando eu cheguei na reunião eles falaram assim, não, é que o presidente da companhia já vai entrar. Eu falei, não, tranquilo. E eu esperava assim, o senhor baixinho, gordinho, que é muito rico, você imagina um baixinho, gordinho. E aí ele veio vindo assim, aí daqui a pouco, ele está chegando aí, ele disse que está subindo. Eu ouvi o cloque do sapato dele, plac, plac, plac. Quando ele entrou e abriu a porta, eu falei, que ignorância é essa? Ele era tão bonito, mas tão bonito, eu falei, pelo amor de Deus, eu me senti menos, e olha que para eu sentir menos, tem que ser muito mais o outro. O bicho era assim, violento, quando ele chegou assim, o meu perfume eu engoli todo, assim, eu falei, eu não usei perfume hoje, ele estava usando um perfume que valia umas 3 vidas nossas aqui, irmão do céu. Você se compara.
É assim. Você está com um carrinho lá, você está todo feliz com o seu carrinho de 30 mil, sei lá, aqui vocês são mais ricos, mas um carro maior, aí você está lá, de repente você encosta do lado de um cara assim, um carro violento mesmo, você já dá uma baixada na bola assim, você estava se sentindo assim, você já dá até encolhido no peito assim, você levanta o vidro na hora, fala, demoniado, deve ter pacto com o diabo, Satanás. É assim, a gente se compara, não adianta. A gente se compara. E com o texto bíblico é assim. Só que o texto bíblico precisa ser olhado de forma um pouco mais sensata, um pouco mais responsável. E saber que os personagens bíblicos não eram anjos. Eram seres humanos como nós. Erravam como eu e você. E se tem um cara que exemplifica e que tipifica erros na sua caminhada com Jesus, esse cara é Pedro. Esse cara é Pedro. Por exemplo, se eu perguntar para você de João, você vai dizer o apóstolo do amor. Se eu perguntar para você de Tomé, o quê? O incrédulo. Pode ver que ninguém põe o nome do filho de Tomé, difícil. Mesmo que rime com fé, você não quer. Você fala Tomé, mas rima com fé, mas não vai dar. Esquece, Tomé passa. Tomé não lembra boa coisa. Judas, o quê? Você sabe. Agora Pedro, você lê Pedro, aí você não sabe o que você fala. Você fala que ele negou. Se você fala que ele teve revelações extraordinárias. Se você fala que ele foi o pai da igreja ou que ele fugiu. Você não sabe. Você não sabe se foi ele realmente aquele cara que deu aquele primeiro sermão extraordinário em Atos dos Apóstolos capítulo 3. Ou se você lembra que ele é aquele cara fujão, medroso. Que desacreditou da ressurreição quando viu o túmulo vazio. E disse, roubaram o corpo. Então vamos olhar de uma forma mais humana para esse personagem. Se tem uma palavra que define Pedro, essa palavra é paixão. Repita comigo, paixão. Paixão, para os gregos, é aquele amor pegando fogo. A palavra paixão deriva da palavra patos, do grego, que dá origem à palavra patologia. Patologia, doença. Por isso, segundo o entendimento dos gregos, quem está apaixonado está doente de quê? De amor. Eu vou provar para você que o apaixonado é um doente, um retardado. Duas pessoas começam a namorar, mudam o plano de celular para a mesma operadora para poder falar o quê? De graça, à vontade. E essa gente fala. Quando começa a namorar, eu não sei o que tem tanto assunto, mas tem. Você já namorou, você sabe. Você fica falando, começa a falar com vozinha de retardado, você dá apelidinho, você começa e faz. Você é toda uma coisa, é toda uma logística para esperar porque é um novo ser humano que está vivendo ali, naquele corpo. É um espírito, um Exu apaixonado, é uma pessoa dentro de uma pessoa. Não é? Ele começa, você tem que ter outro ritmo para janta, outro ritmo para o almoço, porque esse cara, ele tem que esperar o tempo dele de falar com o amor da vida dele. E o problema de falar demais dos apaixonados está justamente no fato de quê? Ter que desligar a ligação. Essa é a tortura para os apaixonados. E aí eles provam que estão doentes de amor quando começam com essa história aqui. Amor, eu tenho que desligar, nós já estamos falando há 13 horas seguidas, vamos desligar. Ela diz assim, ai vamos. Aí ele fala assim, mas eu não tenho coragem de desligar na sua cara. Ela acredita naquilo, acha lindo, ela pensa que vai ser para sempre, e diz assim, eu também não tenho coragem. Aí ele fala assim, não, eu também não tenho coragem, imagina, não vou desligar na sua cara. Ela fala, aí eles têm uma brilhante ideia. Qual é a ideia? Viu como você já ficou doente? Olha aqui, vamos desligar juntos. Eles têm a ideia fantástica. Aí eles contam até 3. 1, 2. Não desligou, né? Ninguém aguenta isso, gente. Ninguém aguenta isso. Ainda bem que passa. Pelo amor de Deus. Você pensa que até hoje você ficasse falando do seu marido. Quem que ia ganhar dinheiro nessa vida ia ficar só falando? Pedro tinha uma marca na vida dele, a paixão por Jesus. Ele gostava tanto de Jesus, mas gostava tanto de Jesus, que um dia Jesus estava pregando assim, e ele viu a pregação. Eu gostei desse cara. Pedro, pela análise dos temperamentos, das personalidades, Pedro é um sanguíneo.
Um sanguíneo como eu, a pessoa pergunta, né? Você é colérico ou é sanguíneo? Eu falo, eu sou hemorrágico. Eu sou um sanguíneo que explode. Pedro também era. Me identifico muito com ele. Os defeitos de Pedro eu vejo muito na minha vida. Alguns pontos fortes eu vejo também na minha vida. É legal você achar um personagem bíblico que tem o seu temperamento. Por exemplo, Moisés, o melancólico, né? Os problemas, os dilemas de Moisés. Mas o de Pedro é esse. Ele ama intensamente, perdoa com facilidade e analisa no primeiro visual assim, eu já digo se eu gosto de você ou não. Eu sou assim, eu estou ali, você vem falar comigo, e aí pastor, não sei o que, eu levo 3 segundos e meio para definir se eu vou com a tua cara ou não vou. Eu sou assim. Ai pastor, você faz julgamento das pessoas? Sim, faço. A pessoa chega, eu falo, dou uma respirada, eu falo, não gostei desse cara não. Mas em nome de Jesus eu vou lá, ai aí, tudo bem, Pai do Senhor, vai, passa. Entendeu? O Pedro também, ele viu Jesus pregando, falou, rapaz, gostei desse cabeludo aí, não sei se ele é cabeludo, mas eu gostei desse rapaz, prega muito bonito, eu vou largar tudo aqui e vou segui-lo. Ele não reflete muito. Sanguíneo é assim, não pensa muito antes, pensa depois, fala, meu Deus, o que eu fiz? Mas antes vai. Ele fala, eu vou, e vai atrás de Jesus. Um dia Jesus está pregando, e as criancinhas começam a chegar, porque querem ouvir também Jesus. Jesus falava palavras tão bonitas. Quando as criancinhas começam a chegar, Pedro começa a tocar as crianças, vamos embora daqui, criancinha, vamos embora daqui, sai, deixa Jesus em paz. Eu sempre digo que foi Jesus que criou o culto infantil, foi Pedro que criou o culto infantil, o fundador. Falou, vamos criar uma salinha lá para deixar as crianças, e aí nós ficamos aqui. Ele começou a tocar as crianças. Quando ele começa a tocar as crianças, Jesus repreende, fala, Pedro, deixa vir a mim os pequenininhos, deles é o reino dos céus. E Jesus era daquele que tipo mãe que continua a bronca depois de 2 horas. Jesus continuou a bronca, falou assim, Pedro, deixa eu te falar, se tu não se converter igual essas crianças, tu nunca vai para o céu. Eu imagino Pedro falando, vem aqui de novo, criança, rápido, senta aqui, fica quietinho. Não quero ninguém falando aqui com Jesus agora, mas fica. Você vai perceber no começo da sua caminhada que você pisa na bola, que você tropeça, que você falha. E aí você olha para os caras ignorantemente crentes, bom, cara maduro na fé, você se sente o lixo. Você fala, cara, eu me conheço, como é que Deus vai me abençoar sendo a pessoa que eu sou? Isso chama-se graça de Deus. Inclusive você está na comunidade da graça. Graça de Deus, favor que você não merece, mas mesmo assim ele está disposto, e eu vou mostrar para você que ele está disposto. Pedro tinha pontos fortes, vou falar de alguns para você. Primeiro, fé e disposição. Jesus um dia está pregando, ele tem iniciativa, chega para Jesus e diz assim, Jesus, precisa pagar um imposto. É Pedro que faz, tem que ser um bocudo para chamar as coisas. Ele falou assim, aí, tem que pagar o imposto. Quando ele fala isso, Jesus fala assim, então faz o seguinte, vai até o lago tal, pesca um peixe, pega o peixe, dentro do peixe tem uma moeda, você abre o peixe, pega a moeda, traz aqui e paga o imposto. Tudo bem se o lago não ficasse a 14 quilômetros de distância, e se tivesse que ir de a pé, e se tivesse que arrumar um anzol, uma linha, uma vara, pescar um peixe, e a fé de que aquele peixe era o peixe com a moeda. Já parou para pensar nisso? Você nem pensa, né? Veio o peixinho, tem que abrir o peixe agora, lá dentro, uma moeda. Eu fosse Pedro, eu falava, Jesus, que tal o senhor fazer a moedinha aparecer dentro desse copinho? Se vai aparecer lá dentro do peixe, vamos fazer aparecer aqui. Pedro nem titubeia, tem fé, tem iniciativa. Se eu falasse para você agora, vai lá no Tietê, pega uma capivara, traz aqui, que dentro da capivara tem uma moeda, o seu dízimo, você vai falar, toma banho. Você não vai, que eu sei. Pedro foi. Pedro, além de ter fé e iniciativa, Pedro tem revelação. Um dia Jesus está pregando e começa a dizer para os discípulos, quem que os homens dizem que eu sou? Ele diz assim,
Eles começam, os apóstolos começam, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é isso, outros dizem que tu é aquilo, outros dizem que tu é o Silas Malafaia. E ele disse, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele disse, Pedro, levanta a mãozinha. Fala, Pedro. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele diz isso, Jesus se empolga, fala, Pedro, que coisa boa, isso aí não foi ninguém que te falou, foi meu Pai que está no céu que te revelou. Se eu bem conheço o tipo de Pedro, encheu o peito e saiu assim, ó. Acertei. A mosca. Revelação o cara tem. Não é um qualquer. Tinha um amor por Jesus impressionante. Uma espontaneidade. Um dia estavam todos no barco, assolados por uma tempestade. Isso já depois da ressurreição. Jesus aparece andando por cima da água. Já pensou nisso, meu irmão? Jesus aparece em cima da água. Todo mundo começa a ficar desesperado, porque primeiro estava pensando que ia morrer, tamanha tempestade. Quando olharam para fora, todo mundo começou, meu Deus, um fantasma. Começaram a ficar com medo. Pedro cola na borda do barco assim e fala assim, e aí Jesus, se é tu mesmo, manda eu ir aí. Jesus fala, vem Pedro. Você pensa o cara? Eu imagino que quando ele vai botar a perna para fora do barco, Tiago cola nele e fala assim, eu acho que não é uma boa ideia, tá, querido? Você vai morrer. Ele disse, cala essa boca. Botou para fora. Agora você pensa ele botar o pé para fora e a água está durinha, pisando na água. Tem tipo chão. O cara tem fé, meu irmão. Não é um torcedor do Corinthians qualquer. O cara tem fé. O cara botou o pé, meu irmão. Falou, meu irmão, tá duro esse chão. Pisou, falou. Eu imagino que ele deu uns 3 passos e deu uma olhada para Tiago e falou, ei. Cai no barco aí, ó. Bambi. E continua andando. Meu irmão, o cara andou na água. Quando começou a andar, começou a afundar. Aí é outra história. A gente faz dessa, né? Tá umas atitudes de fé quando vê tá morrendo. É normal. Não desanima por causa disso. Ele dá uma andada, começa a afundar, Jesus me socorre. Jesus estende a mão. Aí agora ele volta todo ensopado para o barco. Você pensa ele voltando para o barco, Tiago chegando com a toalhinha assim. Andou bonito, hein? Porque tem sempre usado pelo Satanás do lado da gente. Na igreja, inclusive. O diabo vai para a igreja. O Pedro tem fé, tem iniciativa, é pronto e tem paixão. Um dia Jesus está pregando e diz assim, dá um discurso duro, algumas pessoas começam a ir embora, ele olha para os discípulos e diz assim, não querem vocês também ir embora? Vão embora com eles. Quando ele toca os discípulos embora, Pedro se lança na frente de todo mundo e dá uma das frases mais lindas da Bíblia Sagrada do Novo Testamento e diz, Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Senhor, eu não vejo mais sentido na minha vida sem o Senhor. Eu não vejo mais motivo de viver se não for viver com o Senhor. Ele tem vontade, tem paixão, tem fé, tem iniciativa, tem revelação, tem tudo isso, mas ele é humano. E aí começa a história do Pedro. O mesmo Pedro que acerta com uma intensidade absurda, erra também. Logo depois de ter dado uma revelação incrível sobre Jesus, ele se empolga porque acertou. Jesus continua a pregar, ele interrompe a pregação de Jesus. Jesus está dizendo que vai morrer, ele fala assim, pode parar de pregar isso aí. Ele fala, o que foi, Pedro? Eu nunca vou deixar isso acontecer com o Senhor. Isso irritou tanto Jesus, que ele tirou de Jesus a palavra mais dura da boca de Jesus. Ele disse, para trás de mim, Satanás. É como se ele estivesse dizendo para Pedro, Pedro, tu estás endemoniado. Sabe o que Pedro faz? Continua. Tem gente que desanima na vida quando leva uma bronca. Hoje em dia, nós vivemos a geração sentimental.
Você chega para o camarada e diz assim, ó, presta atenção nisso, pastor Ronaldo. Você chega para o cara e diz assim: meu irmão, hoje o seu trabalho aqui, que você fez, foi péssimo. Melhora isso. Sabe como é que o cara ouve? Eu não gosto de você. Você não vale nada aqui. Tudo que você faz é uma porcaria. É a geração sentimental. Meu irmão, eu apanhava do meu pastor. Sabe o que é apanhar? Levar tapa assim no braço, assim, ó, e ter que calar a boca. E ter que... de eu ir falar uma coisa na mesa, ele dizia assim, ó, cala a boca. Por dentro eu orava para ele morrer, mas por fora eu obedecia. Eu falava, não, tudo bem. Um dia eu vou ser pastor também. Virei pastor só de vingança. Irmão e irmã, o Pedro começa a falhar. Jesus começa a se aproximar dos dias da morte. E aí agora, esse Pedro, que jurava amor e dizia que ia até o fim, e vai chegando no final, Jesus chama todo mundo para cima do monte, vamos lá orar, porque importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. Quando eles estão indo, Pedro está indo junto, Jesus fala assim, a gente vai chegar lá, a gente vai orar um pouco. Ele fala, tudo bem, Senhor, vamos lá. E todos eles ouvindo, Jesus sobe o morro dizendo, eu não quero briga, hein? Eu não quero ninguém, quando a guarda romana chegar, vocês não briguem, vocês não esperneiem, vocês simplesmente me deixem que me levem. Todo mundo, amém, Jesus. Igual você faz no culto. Você ouve a palavra, amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, sai vivendo igual um retardado da porta para fora, mas glória a Deus, amém. É assim que a gente faz. Por quê? Porque nós somos humanos. A gente ouve, sai aqui, lembra e já esquece rápido. Nossas vontades oscilam com uma violência absurda. O que é maturidade cristã? Você sempre vai oscilar. O que é maturidade cristã? Fazer com que essas oscilações não sejam nem tão altas e nem tão baixas. Encontrem uma linha no meio ali, um ponto de equilíbrio. Você vai ter um momento mais, vai ter um momento menos, vai, mas ó, aqui, não precipitações, nem loucura. Quando a gente está muito assim, a gente está lá em cima muito feliz, faz promessa. E a gente não pode fazer promessa quando está feliz. E aí quando está lá embaixo, quer tomar decisão. E não pode tomar decisão quando está lá embaixo. Maturidade, equilíbrio, uma linha bem no meio. Vamos subindo o morro, chegam lá em cima, vamos orar, gente, vamos orar. Aí o Pedro começa a orar. Começa a orar e dorme. Você já dormiu orando? Quem nunca dormiu orando não sabe o que é ser um homem de oração. Quem nunca foi para oração, fala, Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus. Começou a confundir as coisas na oração. Senhor, eu te perdoo dos teus pecados. Deus fala, muito obrigado, querido. Já fui para oração, já falei, Senhor, eu me louvo. Deus falou, eu também. Quem nunca trocou as bolas na oração, nunca orou. O segredo da oração não é botar a cara no... Tem gente que bota a cara no colchão, né? Não pode, gente. Bota a cara no tapete, mas bota a cara no colchão. No colchão você sente o cheiro do... Não é? O Exu do sono vem. Aqui. Vamos subindo. Pedro não consegue orar mais. Sabe assim quando você fez juras de amor e daqui a pouco você não consegue mais cumprir? No começo você falou, meu Deus, meu irmão, São Paulo vai ficar pequena para o meu G100. Vai ficar pequeno, nós vamos multiplicar 14 mil vezes esse ano. Quando você começou o ano em março, já estava falando, por que eu fui encarar um GC? Devia ter aceitado isso aí não. Eu nunca me lembro, nunca me esqueço. Quando eu fui pastorear, pastor, Deus, eu quero pastorear. Quando eu comecei a pastorear, eu falei, Deus, eu não quero mais pastorear. Porque gente incomoda tipo caranguejo, mano. Já botou caranguejo na lata? Você bota o dedo na lata, meu irmão, se apoia no outro, vão saindo da lata. Quando você vai buscar o terceiro que está fora da lata, os outros dois já saíram da lata de novo. Isso é cuidar de crente. Porque crente é uma categoria de gente piorada, né? Porque cuidar de gente é difícil. Qualquer pessoa que lida com pessoas é estressada, pode ver. Ele fica meio louco. Por quê? Porque cuidar de pessoas não é fácil. Agora de crente...
Porque as pessoas têm os seus dilemas emocionais e tá. O crente tem uns agravantes. Quais são? Vontade de Deus, vontade de Satanás, pecado, obra do Espírito, obra da carne. Tem todo um apetrecho que a gente não conhece, um mistério que, pelo amor de Deus, piora a pessoa. Cuidar de gente não é fácil. E a gente quer desistir. E o Pedro estava desistindo já. Começou a orar, meu Deus, que coisa chata, você vai ficar orando no mato, gente. Eu me lembro que meu pastor me levava para monte, para orar em monte. Para que é aquilo, gente? Eu ia para o monte, ficava no mato, gritando com ele 10 horas. Meu Deus, meu Deus! Voltava picado de bicho todo. Fala, pastor, por que tu faz isso, cara? Eu falo, não, porque tem que doer. Ele era doido. Tem que ser pesado. O Pedro não aguentou orar. Daqui a pouco, ouviram a subida inteira que não é para reagir. Chegou a guarda romana. Todo mundo quietinho, até que botaram na mão de Jesus. Botaram na mão de Jesus, o Pedro saiu numa voadora na cara do soldado, e pau, e soco para lá, chute. Catou a espada do soldado e tentou matar. O soldado só deu de viadinho assim, ó, cortou só a orelha. Caiu a orelha do Malco no chão. Sabe o que Jesus fala? Pedro, guarda a espada, Pedro. Quem viver pela espada vai morrer. Jesus dando bronca no meio do soco, no meio do chute. Quem viver pela espada vai morrer pela espada, Pedro. E aí Jesus cata a orelha do soldado e cola de novo, como se nada fosse nada. Jesus é meio cinematográfico, né? Ele gosta dessas coisas. Anda em cima da água, como se nada estivesse acontecendo. Cola a orelha de uma pessoa como quem bota um post-it ali. Põe uma orelha aqui fora. Pena. Uma orelha no chão, ele só cola rapidinho. Não lava, não esteriliza, não faz nada. Só cola, pá. Nada. Jesus, esse é o nosso Deus. A gente fica, será que Deus pode, irmão? Quem cola a orelha assim? Nunca vi ninguém colar a orelha assim. Não é impressionante? Irmão e irmã, eu queria falar mesmo do que da oração. Lá, soco. Quando o Pedro vê que ele cola a orelha do Malco, ele fala assim, desisto. Garra o mato e some. No meio da corrida, os discípulos foram tudo junto. Fugiram tudo. Jesus vai para o julgamento. Pedro começa a esbarrar nas pessoas. E Jesus tinha dito para Pedro assim, ó, ainda antes que o galo cante hoje, tu vai me negar 3 vezes. E ele nega. Esbarra num, o cara fala, você não é de Jesus? Ele fala, não conheço esse homem. Esbarra em outro, você não é um daqueles? Ele, não conheço esse homem. 3 vezes, quando toca, ele fala pela 3ª vez, o galo canta, e ele se lembra das palavras de Jesus. Você pensa o choro da frustração? Sabe quando você disse que ia ser o cara em Deus e você percebe que você não foi nada do que você planejou? Aí você acha que Deus desistiu. Aí você pensa que Deus esqueceu. Aí você pensa que Deus não quer mais. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. Os discípulos estão todos reunidos num lugar. E eles estão conversando. Para a história aí. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a frequentar balada. Ia para balada só para 2 finalidades. Nós sempre lutamos, eu, meus irmãos, meus amigos, jiu-jitsu, muay thai, e aí sempre ia para balada só com lutador, para brigar. Então nós andávamos com os caras, o nome dos 3 caras que andavam comigo, um era Galinha, apelido, o outro era Batata, o outro era Resto. O resto era o pior mesmo. E tinha eu. Irmão e irmã. Nós ia para a balada quase todo dia, que tinha balada, para aprontar. A cicatriz que eu tenho na testa, de briga, cicatriz que eu tenho no queixo, de briga, língua cortada de briga, costas com a cicatriz de briga. Aí você pensa, pastor, só apanhou? Não, eu bati também, mas às vezes apanhava, ok? E aí, crente não podia me ver. Eu sou neto de uma mulher que era mãe de santo. Vovó é a pessoa mais querida do mundo, uma macumbeira que só ela. Querida, mas macumbeira, a avó tinha terreiro de macumba, atrás de casa, e a avó tinha uma coisa que nem que ela rodava com a faca na boca. A avó velha, botava aqui,
A faca rodava e tacava a faca com a boca na parede. Eu falei, vó, eu não sou de igreja, mas assim, isso não sei se é de Deus não, viu? Ela disse, não, filho, é coisa boa. Eu falei, vó, a senhora velha dessa tá com a faca com a boca? Como é que pode ser de Deus? A senhora fala, ela, não, isso é coisa boa, espírito bom. Eu falei, então tá bom, mas não conhecia nada de nada, né? Mas eu tinha desconfiança que não era uma coisa boa. E aí eu me lembro que eu fui muito ensinado a não gostar de crente. Então eu não falava com vocês. Você estava lá na rua, eu não falava com você se você era crente. Se tivesse cara de crente, eu não falava com você. Por exemplo, você olha para o pastor Ronaldo Bezerra, não tem cara de crente, aí você fala com ele. Não é verdade? Mas você olha uma pessoa que tem cara de crente, então eu já não chegava perto dele. Fazia assim. E aí eu estava indo na rua, e sempre que um crente me via, chegava e dizia assim, aí, Deus tem uma obra na sua vida. Eu falava, cala a boca. Cala a boquinha. Crente não podia me ver. E aí, um dia eu vou para a balada, 18 anos, bebi todas aquela noite, fui só assim por finaleira assim da noite. Cheguei quase 4 e pouquinho da manhã, só para finaleira assim. Entrei, quando entrei, tinha um homem desse tamanho, braço, parecia uma coxa minha. E eu cheguei, eu não sei por que ele fez aquilo, não sei, mas me deu um soco na boca, aqui no queixo, pegou tudo junto assim, e eu caí, apaguei, na entrada, fui entrar, bum, caí, me levaram para fora de segurança, e como era zica, e já era fim de noite, e o lugar era uma decadência total, ele tinha 2 degrauzinhos assim, e me soltaram assim, ali, eu fiquei desmaiado, desacordado, com o queixo cortado, com a cabeça assim, deitado assim, e quando eu comecei a acordar, aí me falaram, né, porque eu estava com o rosto todo inchado, me falaram que mais gente passou, me chutou, pisou, e aí o pessoal perguntando se eu estava bem, se estava bem, eu falei, não, eu estou super bem, eu fui atropelado por um trem agora, estou fantástico, e aí eu comecei a me levantar, então mas eu comecei a refletir, eu falei, cara, eu vou acabar morrendo assim, eu preciso mudar a minha vida, preciso dar uma mexida, né, parar com esse negócio de briga, vou parar com esse negócio de maconha, vou parar. Você não parou com a maconha ainda? Para. Você que está me assistindo, para, que vai te levar para lá. Caminhozinho nojento. Me levantei, tirei a camisa, está rasgada já, estanquei o sangue e fui saindo. Quando eu olhei, era 5 horas da manhã agora, lá na ponta da rua Santa Isabel, tinha uma velhinha desse tamanho assim, ó, cabelinho branco, tudo penteadinho para trás. Meu cabelo é uma homenagem a elas, por exemplo. Coquezinho aqui, perfeito, aquele coque. Saia lá no pé, blusão assim por cima da saia. Lá da lua, se você olhasse, falava lá da Assembleia de Deus, lá andando na rua lá. Ó. E aí ela toda assembleianinha, com os panfletinhos, entregando panfletinho. Bem aleatório assim. Entregando panfletinho para todo mundo. Quando eu olhei ela lá, eu indo e ela vindo, eu falei assim, olha lá, uma velha crente, que legal, vou atravessar. Aí eu atravessei para não passar por ela. Aí ela lá, bem aleatória, atravessou também. Falei, ê, crente. Atravessei 2ª vez. E ela bem aleatória, entregou uns panfletinhos, atravessou de novo. 3ª vez, eu falei, vou fugir dessa velha. Atravessei a rua, a velha atravessou de novo. Eu falei, com certeza ela vai falar que Deus tem uma obra na minha vida. Ela está perseguindo. E ela entregando panfletinho assim, eu falei assim, quer saber? Vou encarar a velha. Fiz uma cara de Satanás e fui na direção dela assim. Tipo, me erra, né? Fechei a cara assim, não sei como é que faz a cara de Satanás, mas na época eu sabia fazer, eu fiz uma... E aí quando eu fui chegando perto dela, ela abriu aquele sorriso de crente assim, e disse, filho, eu tenho uma palavra de Deus, nego, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu pensei, diga velha. E ela disse, o Senhor vai te fazer um pregador do Evangelho, o Senhor vai te fazer um pastor de igreja, você será pastor de uma igreja nessa cidade, da maior igreja dessa cidade, ela disse. E ela disse também, eu te darei um jeito diferente de pregar. Por isso sempre que alguém vem reclamar da minha pregação, eu falo, vai reclamar com a velha, filha, ela que falou. Aí você não gosta da tua irreverência, fala, cala a boca.
A dormir, tem uma gente chata no mundo, né? Aí ele te daria um jeito diferente de pregar. E ela começou a falar: você alcançará crentes e não crentes. Eu vou soprar teu nome no vento. Ela começou a profetizar coisas que acontecem hoje comigo. Esse negócio de sucesso por causa dos vídeos no YouTube, ficar conhecido no Brasil inteiro, palestra corporativa, como eu faço muito, a maioria dos meus eventos, muito, não a maioria, mas agora em 2017, com certeza a maioria dos meus eventos são em eventos que não são de igreja. Isso é fantástico. E ela falou lá naquele dia: eu vou fazer assim, assim, assim. Ela falou tudo o que acontece até hoje na minha vida. Quando ela terminou de falar, ela disse: assim te diz o Senhor. Virou as costas e foi embora. Mas crente é tipo bumerangue, ele vai, mas ele volta, não é verdade? Sempre volta, um crente sempre voltará. Aí ela voltou. Quando ela voltou, que ela virou de novo, aí agora eu falei assim: agora essa velha está possessa. Que ela fez uma cara de braba assim, não tem? E veio marchando já na minha direção e fazendo assim. Eu olhei bem e falei. Aí ela veio e começou a me rodear. E bem, falando de língua estranha, braba. Eu baixei a cabeça e falei: meu Deus, que velha retardada, né? Porque as pessoas que estavam ao redor, os meus amigos me olhavam assim, ó, porque ela marchando e fazia assim em cima da minha cabeça. Os amigos começaram a pensar que era uma vibe minha da velha ali, nossa, não é? Era uma coisa aqui de 5 horas da manhã, eu e a velha pirando na rua, não é? Ela me rodeando, pá, e eu parado assim. Era uma coreografia nossa, as pessoas estavam pensando. Mas então, uma coreografia. E ela rodando, ela parou na minha frente e disse assim: de hoje em 30 dias eu vou mudar a tua história. Aí ela bateu no meu peito e disse assim: eu, senhor, vou te pegar. Eu não gostei da ameaça, sabe? Ela foi embora e eu fiquei lá. Fui lá dar os pontos no queixo. Dos pontos no queixo fui embora para casa. Só que ali aconteceu uma coisa aqui, porque eu sou meio paranoico. E começou uma paranoia aqui. Qual é a paranoia? Começou a contagem regressiva. Dali uma semana eu falei: falta 3 semanas para Deus me pegar. Falei: agora está dando problema, não tem mais jeito de escapar. Dali mais uma semana eu falei: falta 15 dias para Deus me pegar. Mais uma semana eu falei: falta 7 dias. Quando faltou 7 dias, o coração começou a bater acelerado e eu comecei a ficar com fobia de crente. Eu vi um crente e falei: meu Deus, um crente, pelo amor. Eu pensava que era tudo o mesmo time da velha, todo mundo ia entregar a mesma palavra. E estava só esperando dar os 30 dias. Eu não passava mais na frente de igreja, cara. Não passava, porque eu pensava que, como ela disse, Deus, eu, Senhor, vou te pegar. Eu pensava que se eu passasse na frente da porta, eu botava a mão para fora e falava: vou só pegar rapidinho aqui. Então eu não passava, não tem? Nós andava de moto, andarra, né? Eu estou falando igual carioca, estou andando carioca, volto falando andarra. Nós andávamos de moto, e quando nós passávamos por crente, nós cortávamos o giro assim da moto, sabe o que? Não. Para irritar a crente. Não fazia mais isso também. Passava pelos crentes, muito respeito, muito cuidado. Porque eu sabia que era um povo perigoso, né? Então povo que te cata onde você estiver. Aí eu fugia de qualquer coisa de crente, via crente. Irmão, quando deu uma semana para o prazo daquela velha, minha mãe entra em casa com a mão na perna, meu Deus, uma dor na perna, meu Deus. Minha mãe estava vivendo um momento de depressão, de dor, e não tinha mais nada que tirava aquela dor na perna. Ela tinha dores fortíssimas. Daí estava com medo que fosse não sei o que, trombose, enfim. Ela desesperada, ela falou assim: meu Deus, olha, e minha mãe era da área da saúde também. Ela falou assim: eu não queria tomar medicação forte, eu já tomo não sei o que, já tomando não sei o que, eu não quero, eu já sei o que eu vou fazer para tentar passar essa dor na perna. Eu falei: claro, mas o que a senhora está pensando? Ela disse assim: nós vamos à igreja. Eu falei: nós vamos aonde, querida? Ela disse: nós vamos à igreja. Gente, quando ela falou nós vamos à igreja, não eu vou aí, ela falou nós vamos à igreja, a minha alma fez assim, ó. Ficou só o corpo assim, olhando para minha mãe assim. Falei: mãe, não vamos para a igreja não. Olhei no prazo, 7 dias para a velha. Falei: meu Deus. Falei: vamos lá para frente. Ela disse: não, nós vamos agora, final de semana, no encerramento do prazo da velha. Falei: vamos. Eu falei: mas primeiro vamos na católica. Ela disse: por que na católica? Eu falei: porque sim, tem os santos tudo, tem a coisa toda, vamos na católica.
Porque eu pensava, né? Porque vai que Deus cura na católica, não precisa ir na dos crentes, então vamos na católica. Fomos na missa, e é um padre que hoje é meu amigo, mas ele é muito velhinho, né? Muito velhinho. E tomara que ele nunca assista, ele fazia aquela missa tão lento, mas tão lento. Ele fazia Espírito Santo. Falava, gente, eu vou morrer com esse padre. Minha mãe começou a se irritar com o padre, falou assim, esse padre é chato. Eu falei, para de falar isso do padre, homem de Deus, para com isso. Ela disse, ai, vamos embora dessa missa. Eu falei, mulher, fé. Deus vai te curar hoje aqui, tu não sai daqui sem a cura. Aí eu já comecei a ficar o pregador já. Eu falei, a senhora fica aqui, porque vai acontecer um milagre poderoso de Deus hoje aqui. Quando nós estamos naquela, minha mãe olha para um santo na parede e fala, aquele santo está triste. Eu falei, não existe santo triste. Para com isso. Olha o santo, respeita o padre, respeita o moço, o cara é bigode grosso. Eu falei, respeita tudo aqui. Ela me fez levantar no começo da missa. Até me cuspi, desculpa. Ela me fez levantar no começo da missa, embora nós saímos desviando das pessoas, assim, o padre estava fazendo aquela... Ele estava indo no Espírito Santo. Ele estava nessa frase ainda enquanto tudo isso aconteceu, ele estava indo embora. E fomos embora, e ela disse assim, amanhã nós vamos lá dos crentes. Eu falei, tudo bem, hoje eu vou para a balada. Ela disse, tudo bem. Qual era o meu plano? Ir para a balada e beber até morrer, e não ir amanhã. Aí eu falei, tudo bem, que hora é o culto amanhã? 9 da manhã. Eu falei, mãe, para com isso, culto 9 da manhã. Eu falei, ok. Fui para a balada. Irmão, naquele dia, eu descobri que o Deus que transforma água em vinho, também transforma vinho em água. Naquele dia eu fui disposto a beber o que 10 homens que bebem não conseguem beber. E eu bebi. Irmão, eu perguntava, o que é cerveja? Eu falei, daqui. O que é gasolina? Daqui. O que é tudo, querosene? Eu bebia qualquer coisa que me desse. E eu bebi. Eu bebi até não aguentar mais, parece que eu estou em uma explosão de água na minha vida. Bebi. Terminei de beber. Eu estava apto a fazer o Enem e gabaritar, porque eu não tinha uma alteração de álcool, não tinha cheiro de álcool na minha boca. Eu acho que cada vez que eu enchia um copo de bebida, Deus botava o dedo e falava assim, não vai ficar bêbado não, e tirava o álcool assim, sabe? Não vai ficar bêbado não, hoje não, ele não vai estar tendo bebida não. Aí tirou, eu fui para casa, eu conseguia fazer o 44, eu andava em linha, eu fazia malabarismo, eu fazia qualquer coisa. Eu deitei na cama e falei, então eu vou fingir que eu estou bêbado. Deitei, comecei a ensaiar um bêbado, assim, querendo se levantar, deitei na cama e fiquei, e o olho ficava estalado, assim, ó. O pânico, faltava um dia para o prazo da velha. Eu assim, ó. Até a hora que eu vi meu pai entrar no quarto, falar, vamos para a igreja. Eu falei, pai. Ele disse, vamos lá ajudar tua mãe. Mas eu sabia que não era para a mãe, que nós estávamos indo para a igreja. Já tinha uma leve desconfiança, que tinha alguma coisa naquela palavra da velha. Fomos. Peguei a camisa mais satânica que eu tinha, que era a camisa do Black Sabbath. Aquilo tinha um sangue correndo, uma espada atravessada, as coisas. Tinha uma coisa de rock and roll assim. Fiz uma cara de Satanás de novo e fui para o culto. Eu entrei assim na porta da igreja, eu sentei na última cadeira, já na primeira que tinha lá, né? Tipo, entrou lá, já senta. Que era o lugar que menos precisava entrar e o mais rápido para ir embora. Presta atenção aqui que está acabando. O culto era tão pentecostal, mas tão pentecostal, que o pastor que estava pregando, chegou uma hora, ele soltou o microfone, deu uma volta correndo na igreja e voltou para pregar. Eu falei, o que é isso, gente? Ele soltou assim. Eu olhei e falei, gente. Os outros, o mais legal assim da igreja, ele subia em cima do banco, Karate Kid aqui. Isso aqui, eu não estou brincando. Aqui, ó, gritava. Eu falei, gente, que hospício é esse aqui? Quase que eu voltei para fora ver se era igreja ou era hospício. Gente, era doideira, doida mesmo, de coisa de enlouquecer. Como cantou o Renato Russo, de endoidecer mente sã. Era coisa de maluco. É aquele negócio todo pentecostal. E aí o pastor começou a pregar. E aí me desesperou mais, porque ele tinha dom de revelação. Mesmo quando ele começou a chamar a primeira pessoa pelo nome completo, eu falei, isso vai dar um problema sério aqui. Porque se ele bater o olho em mim, ele vai ver tanto pecado. Eu comecei a me esconder atrás da cabeça das pessoas, assim. Para não botar no olho, né? Para não botar o olho no olho. Eu me escondia.
E ele revelando, dá número de CPF. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Não falava isso porque eu não era crente. Eu ali estava xingando aqueles crentes. Daqui a pouco ele fez o apelo, acabou de pregar e disse assim, olha só a inteligência desse pastor. Ronaldo, faz isso aqui na graça. Ele disse assim, você que essa palavra falou com você, vem para frente. Metade da igreja foi. Olha a auspicidade desse pastor. Você que essa palavra não falou com você, vem para frente. Eu falei, querido, não falou. Não quero essa palavra. Ok? Ficou ainda um terceiro grupo no banco, que até hoje eu estou tentando definir que grupo é esse. Que ou Deus falou, ou Deus não falou. Ficou um terceiro, eu estava no meio desse grupo. E o pastor, aí o pastor começou o apelo, realmente, é dali que vem a origem da palavra apelo. Ele começou assim, você que está com problema de reumatismo, reumatoide, dor no joelho, dor na cabeça, dor no olho, vem. Você que está com problema de relacionamento com a mãe, com a sogra, com a tia, com a prima, com o papagaio, com o filho, com o cachorro, com alguém, com a vizinha, com todo mundo, vem. Ele começou a chamar todos os problemas da terra, todos. Um a um, aqueles crentes bobinhos foram indo para frente. Todo mundo foi. Ficou só quem lá atrás? Eu. Lá. Quando eu fiquei, 2 diáconos já deram uma aproximada assim. Porque o diácono é uma pessoa perigosa também na igreja. O diácono é uma pessoa que ele parece que não está ali, mas ele está. Entendeu? Pode ver que tem pessoas de braço cruzado na igreja lá atrás assim. Se você der uma manifestadinha de demônio, já pega você, calma aí, queridinho. Calma. Entendeu? Ele está ali, qualquer coisa ele está ali. Às vezes você fala assim, meu Deus, pastor, parece que Deus revela as coisas para ele, né? Porque ele sabe tudo que a gente está falando aqui. É o diácono o nome disso. O diácono é impressionante. É nesse dia que eu aprendi aquele versículo, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Eles deram a cercada aqui em mim assim, ó, não tem? E o pastor teve uma última revelação, presta atenção nisso. Da terceira linha de banco para trás, não tinha mais ninguém, estava tudo na frente, 80% estava no chão, rolando, beijando, chorando, tudo ali, chorando. Eu lá atrás, 2 diáconos. Aí o pastor tem uma revelação que é a seguinte, pega o microfone e diz, Deus me mostra um moço no fundo dessa igreja. Falei, claro que mostra, mas mostra fácil, não é verdade? Mostra mesmo. Ele disse assim, e esse moço não queria estar aqui. Falei, tá no caminho, tá muito bem, tá acertando. A partir dessas duas totalmente óbvias, todas as palavras daquele cara revelavam o meu coração. Ele começou a falar tudo o que eu pensava na cama, quando eu estava dormindo, que eu nunca tinha confessado a ninguém. Ele começou a falar a minha vida, falar dos meus dilemas, começou a mexer comigo as palavras dele, e eu comecei a sentir uma vontade de chorar. Eu falei, eu não posso chorar, né, porque eu não posso dar esse desaforo, né, esses crentes com tudo aqui. Eu falei, não, eu não vou chorar de desaforo aqui, vou ficar aqui. E quando ele começou a falar, os 2 diáconos aproximaram mais, tipo que eu sou o púlpito aqui, os diáconos estão aqui, ó. Eles respiravam na minha nuca aqui, ó. Aquela pressão psicológica, você ir para frente ligeiro. Porque o diácono quer ir embora para fazer o almoço, não tem? Tipo, vai logo de manhãzinho, para frente. Vai logo que Jesus vai fazer uma obra bonita aí. Irmão e irmã, eu falei assim, quer saber, vou parar essa pressão aqui. Eu vou para frente. Eu vou aceitar Jesus logo para acabar isso aqui. Quando eu resolvo começar a pensar em aceitar Jesus, eu sou invadido por uma vontade de chorar tão grande. E prepare o seu melhor, glória a Deus. Eu não sei como é que vocês veem essas questões dos dons espirituais aqui na comuna, acabei não falando isso com o pastor Ronaldo, mas eu resolvi aceitar Jesus aqui e eu comecei a caminhar. Na metade do corredor, sem ninguém orar por mim, sem ninguém pôr a mão em mim, nada. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Lá na frente, eu já estava agarrado com aqueles crentes beijando eles tudo, falando língua estranha, dando a palavra a Jesus. Glória a Deus.
Lá na frente, quando eu me levantei daquele choro, eu cutuquei minha mãe assim, que ela já tinha ido, já no terceiro apelo, eu cutuquei minha mãe e falei assim, eu vou ser pastor. Ela disse, o que foi, seu retardado? Eu falei, eu vou ser pastor. Ela disse, como assim, decidiu agora? Eu falei, acabei de decidir. Ela falou, você estava odiando o culto? Eu falei, mas agora eu estou amando. E eu vou ser crente. De lá para cá, irmão, tem 11 anos que eu trabalho todo dia da minha vida para Jesus. Eu nunca tive um mês de crente de banco, nunca, na minha vida inteira. Trabalho desde sempre. Fui para casa, cara, comprei um terno, eu era pobre que nem filho de rato, comprei um terno de R$6 no brechó, um terno marrom, que era da companhia de ônibus da cidade da época, Luiz, tudo bom, querido? E aí, botei aquele terno marrom e fui, só que o terno marrom era de um homem de 1,60 m, então os meus braços de orangotango, você pode ver que os meus braços são enormes, não é? Então eu sempre fico com eles encolhidos para você não olhar, entendeu? Sempre. Então o braço é muito comprido, então eu ficava curtinho assim com o braço, para não parecer que era comprido, que era curto o terno. A calça era muito curta. Essa aqui é meio sertaneja, né? Ela é meio curta, meio grudada. Ela era meio curta assim, então eu dava só passinhos curtos, para não parecer que era curta. Eu tinha uma gravata de zíper de 99, e uma camisa bege. E um sapato daqueles envernizados, aqueles pentecostal clássico. A paixão era tanta por Jesus no começo. Fui lá e comprei uma Bíblia. E crente quando se converte, que é Bíblia grande, né? Chega na loja da Bíblia e fala, me vê uma Bíblia de 17 quilos, por favor. Uma Bíblia desse tamanho. Botei na garupa da minha bicicleta. Irmão, comprei 2 vidros de óleo ungido. E saí que nem um maluco ungindo tudo. Eu ungia qualquer pessoa que se atravessasse meu caminho. Ungia bêbado, ungia muro de zona, vai fechar essa zona. Bar, fechava os bar tudo pela fé. Nunca me esqueço que eu namorava com uma moça que fumava. Chamei ela, falei, fulano, vem aqui. Ela disse, o que foi? Eu falei, vem aqui. Ela parou na minha frente, eu falei, hoje você vai parar de fumar. Ela disse, como? Eu falei, nós vamos fazer um ato profético. Ela disse, como isso, seu doido? Eu falei, não discute com o profeta. Eu falei, faz o seguinte. Ela disse, o que eu faço? Eu falei, põe a língua para fora. Ela disse, o quê? Eu falei, não questiona. Ela botou a língua para fora, irmão, eu enchi a mão de óleo e pá! Ungi a língua, saiu cuspindo. Nunca mais fumou. Alguns dizem que é por causa do trauma, do impacto do óleo na língua, mas eu acho que foi por causa da unção. Esse começo foi tão maravilhoso que eu ia na casa do meu pastor e falava, deixa eu lavar seu carro. Um dia eu bati, eu nunca me esqueço, num domingo, eu bati na casa dele e falei, fala pastor. Ele falou, o que é? Eu falei, abre aí. Ele falou, o que tu quer? E o portão não dava para ver. Aí ele falou, mas o que tu quer? Eu falei, abre aí. Fiquei esperando a resposta. Ele disse, não. Eu falei, deixa eu lavar teu carro. Ele disse, está limpo. Eu falei, me dá panfleto para evangelizar. Ele disse, não tem. Eu falei, então me dá a chave da igreja, para eu ir lá limpar. Ele disse, não tem, não está comigo. Eu falei, então me deixa entrar. Aí me deixou. Eu colei no meu pastor. E de repente, a minha humanidade começou a aflorar. E eu comecei a falhar. E eu nunca me esqueço que eu caí em pecado com a namorada. E meu pastor tinha aquele negócio de revelação, né? Quando eu cheguei na reunião de obreiro, todo de terno, cheguei, meu pastor se levantou-se da cadeira e disse assim, Tiago, tu estás em pecado. Eu falei, não estou, graças a Deus eu não estou. Mas eu estava. Sempre que a pessoa manda um graças a Deus é para dar uma base, né? Pode ver, você pergunta para o cara, você está dizimando? Ele fala, graças a Deus. Nem sim, nem não, é graças a Deus, não é? Fala, graças a Deus. Aí eu falei, não, graças a Deus eu não estou. Ele disse assim, tu está sem, seu mentiroso. Quando ele gritou e me chamou de mentiroso, eu falei assim, eu não estou. Quando eu gritei com ele, ele passou a mão na cadeira de plástico. Sabe aquelas igrejas que tem cadeira de plástico? Isso aqui não é brincadeira, você está rindo porque não foi em você. Ele tacou na minha cara aquela cadeira. Deu tempo de eu fechar assim, ó. A cadeira bateu nas costas. Isso aqui não é piada não. Ele disse, vai-te embora daqui. Sou endemoniado. Eu pulei naquela bicicleta minha e eu pedalei como se não houvesse amanhã. Eu fui para casa jurando que eu nunca mais ia ser crente na minha vida, que eu nunca mais queria saber desse negócio de maluco.
Que amor é esse? Cadê o amor? Comecei a questionar, enfim, fui para casa. Só que eu lembrei que meu pastor sabia o endereço da minha casa. Desliguei tudo, as luzes da frente, fiquei em pânico, fechei tudo, que eu pensei, se ele me está com uma cadeira na igreja, ele volta aqui para me matar de vez, para acabar. Eu fui lá para trás da casa, sentei lá atrás e fiquei tomando um café, pensando no que tinha acontecido. Quando estava lá, ele chegou no portão da casa, bateu a chave no portão assim, para que eu viesse atender, e falou, Tiago, tudo apagado. Eu fui para frente da casa, igual a gente vai para atender testemunho de Jeová, não tem? Porque assim, você não abre a cortina aqui, né, com o testemunho de Jeová, você abre lá embaixo a cortina, para ele não te ver. Se eu fosse testemunho de Jeová, eu só olhava para baixo assim, ou para os cantinhos da janela, assim, não tem? Quando eu fui lá embaixo, no escuro, eu abri a cortina assim, ó, eu botei um olho de fora. Lembra que a gente tinha revelação? Quando eu fiz assim, ó, lá de fora, ele fez assim, ó. Eu falei, ele me viu. Eu vou lá para fora. Ele disse assim, quando eu fui me aproximando do portão, ele disse assim, o pastor te ama. Eu falei, eu vi ali, agora há pouco. Ele disse, não seja debochado. Eu falei, desculpa. Ele falou, o pastor te ama. Eu falei, tá. Ele disse assim, não desiste. O pastor está pegando pesado com você, porque você vai muito em igreja de corintiano. E isso você vai precisar de um coro, uma resistência grande. Ele disse assim, você vai apanhar muito nessa vida, você precisa desenvolver um couro de jacaré. Nunca me esqueço dessa. Falei, tudo bem. Ele disse, caminha comigo. Eu falei, caminho. Irmão, agora eu encerro com esse testemunho. Eu me lembro que eu vivi uma das coisas mais incríveis da minha vida com aquele cara, porque ele começou, eu resolvi passar por cima do meu pecado, por cima da minha vergonha, por cima da minha humanidade que aflorou, que apareceu, que me envergonhou, que me frustrou, e caminhei com ele. Eu me lembro que ele me levava para cantar em todo tipo de velório. Todo tipo de velório. Pega o violão, vamos cantar no velório da irmã não sei o que faleceu. Nunca vi crente para morrer tanto. Cantava velório toda semana. E eu me lembro que um dia ele me ligou e disse assim, olha, uma menina que nós conhecemos, a menina acabou de se afogar, não sei onde, e nós estamos indo para lá, a menina acabou de morrer. Eu falei, tudo bem. Ele falou, põe a tua roupa, pega o violão. E aí eu fui. E no caminho ele começou a me dizer, mas essa menina vai ressuscitar. Eu falei, pastor, não faz isso. Eu falei, olha só, se o senhor falar que a menina vai ressuscitar e a menina não ressuscitar, somos nós que vamos ter que ressuscitar depois, porque as pessoas vão matar a gente. Eu falei, não faz isso comigo. Ele falou, não, a menina vai ressuscitar, você não tem fé. Eu falei, bicho, a menina, cuidado com isso. Ele disse, não, ele foi convicto, prepara dó maior, filha, por favor. Aí ele disse assim, não, vamos lá, que a menina vai ressuscitar, Eu falei, tá bom. Quando a gente chegou, eu fiquei com o violão assim, meio longe, assim, sabe? Porque tipo assim, se a menina não ressuscitasse, alguém perguntasse, você conhece ele? Eu falava, não conheço esse homem. Eu fazia pior do que Pedro, eu negava 10 vezes se for preciso. Eu fiquei meio longe assim, assistindo. Aí ele mandou eu preparar um hino. Aí ele falou, prepara esse hino, que a hora que a menina ressuscitar, você canta. Você pensa no meu coração como é que estava. Por isso que eu digo que você tem que ser maluco para querer viver esse negócio de obra de Deus. Eu falei assim, vamos lá. Aí ele foi assim, e chegou com toda a elegância, né? A menina estava ali, com o pescoço desse tamanho, deitada na beira do lago. Quando ele chegou com toda a elegância, ele falou, sai todo mundo. Aí todo mundo saiu, ele pegou a menina. Quando ele pegou a menina assim com a mão tipo quase na nuca e assim no bumbum dela. Quando ele levantou ela, a cabeça desceu assim. Eu falei, se não estava morta, morreu agora. A cabeça, ele levantou a menina para o céu, assim em cima dele, e falou assim, Deus, devolve essa menina, devolve a vida para essa menina. Irmão, ninguém nem respirava, igual vocês ficaram agora. Até os passarinhos pararam de cantar e ficaram piados. Vão assistir essa aí, essa é boa, hein? Eu com o violãozinho assim, pronto para dar o dó maior, assim, que a menina já está segurando aqui atrás, graças a Deus. Ele falou segunda vez, Deus devolve a vida para essa menina. E terceira vez ele gritou, Deus devolve a vida para essa menina. E quando ele gritou terceira vez, a menina voltou à vida, na frente dos meus olhos, na frente dos olhos de todo mundo que ali estava. Aquilo virou um culto tão de louco. Ele olhou para mim e falou, canta. Eu fiz isso aqui, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Cante, comuna. Porque ele vive.
desça na... Aplauda o nome de Jesus, querido. Aleluia. Só Ele é poderoso para usar gente comum. Só Ele é poderoso. Aleluia. Irmão e irmã, o mesmo Pedro que negou, que fugiu, que se envergonhou e que envergonhou a outros, é o Pedro que você encontra em Atos dos Apóstolos. Ressuscitando Dorcas, subindo à porta do templo para orar. De repente um homem fala assim: me dá uma moeda. Ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E o homem se pôs a andar. É o mesmo Pedro que você vê pregar no capítulo 3 do livro de Atos, como se fosse um dos melhores e maiores pregadores da sua época, sem nunca ter tido informação e instrução para isso. Por que eu estou te falando? Porque Pedro foi revestido de uma coisa chamada unção e graça de Deus. E a unção de Deus está disponível, querido, para gente comum, não para anjo. Eu me incomodo um pouco com um crente com síndrome de anjo, com pregadores com aquela pompa de anjo, porque isso não existe. Não existe. Irmão e irmã, o Pedro foi revestido de unção, e eu queria que a banda já pudesse subir aqui. E eu me lembro de uma história de um menino que conta sobre unção. Ele fala para o pastor assim: pastor, o que é unção? O pastor me explica. Ele disse: claro, vem aqui. Levou o menino para fora, apontou uma vaca no pasto e disse: você está vendo aquela vaca comendo pasto? Ele disse: eu estou vendo. Ele falou assim: aquilo lá não é unção. Ele falou: tudo bem, me fala o que é unção. Ele falou: vem aqui, você está vendo aquele passarinho assoviando uma canção lá em cima do fio de luz? Ele falou: estou vendo. Ele falou: aquilo lá não é unção. A menina já incomodada falou: mas o que é unção então, pastor? Ele disse: unção é quando você vê a vaca em cima do fio de luz assoviando uma canção. Sabe o que é ministério, irmão? Ministério é uma chamada incrível de alguém incapacitado para realizar algo impossível durante um tempo indeterminado e sem o recurso suficiente. Vou repetir: ministério é uma chamada incrível de alguém incapacitado para realizar algo impossível durante um tempo indeterminado sem o recurso suficiente. Que você entenda que em você há sim todas as limitações para que Deus possa usar você, mas sobre ti está a unção e a mão estendida poderosa do Senhor sobre a tua vida, sabendo exatamente quem você é e sabendo que você precisa todos os dias encharcar teu coração com paixão. É preciso ser doente de amor, é preciso olhar para Jesus de novo com encantamento, é preciso voltar a ouvir os louvores mais simples e sentir a presença de Deus. Só com paixão se faz isso. É muito bonito quando você vê um casal que se ama, e o amor é racional, e eles estão muitos anos juntos, mas é triste ver quando acabou a paixão, quando acabou o brilho, quando acabou aquele negócio de brilhar o olho ao olhar a pessoa, quando acabou a admiração. E muita admiração, muito brilho se perdeu dos nossos olhos com relação a Jesus. E se perdeu porque você se frustrou, não com os outros, mas com você. E essa é a pior frustração. Não é a frustração com que você se frustra com o outro. Essa é doída, mas frustrar-se consigo mesmo, se perceber incapaz de orar, incapaz de ser fiel, incapaz de ser santo, incapaz de ler a Bíblia, incapaz. Você vai se frustrando e vai achando que o plano de Deus mudou. Fiquem todos de pé, por favor. Deus me ama mesmo sendo assim. Dó. Ei, sabe o que eu acho mais bonito? Quando Jesus ressuscita, Pedro não vê o corpo e diz assim: roubaram o corpo. Sabe o que eu acho mais bonito? Ele vai para uma sala, senta com os discípulos, começa a conversar, e aí começa a ter uma conversa cheia de fé com Tomé.
Ele chega para o Tomé e diz assim: eu vou pescar. Aí o Tomé fala: eu também vou. Sabe o que eles estão dizendo? Acabou o ministério, a gente falhou. Você disse que só ia acreditar se tocasse nas feridas, eu neguei ele, eu fugi, vamos voltar a pescar? Quando eles estão terminando de falar isso, as mulheres entram na sala e dizem assim: ele ressuscitou. Ele diz assim: como ressuscitou? Sim, ele ressuscitou. E aí eu imagino que Pedro começa a juntar a capa e sentir que a ressurreição não era mais para ele. Sabe assim, aquela frustração de ter falhado, de dizer assim: se eu tivesse me mantido fiel. Eu imagino que ele foi para um canto da sala, todo mundo comemorando, e Pedro estava pensando assim: era verdade. E quando Pedro estava querendo ser tomado de frustração, as mulheres olham para Pedro e dizem assim: Pedro, sabe o que os anjos disseram? Ele disse o quê? E ela disse: ide, avisai aos discípulos e a Pedro, que eu estou indo adiante de vocês para Galileia. Irmão, sabe qual é o nome que está na boca de Deus? O nome daqueles que estão pensando em desistir. O nome daqueles que estão hoje contando como que não é mais para eles esse negócio. 2017 você entrou e você falou assim: quer saber, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da minha vida e chega de cuidar das coisas de Deus. Hoje eu vim pregar para muita gente aqui nesse lugar. Se essa palavra foi para você, eu quero que você tome a atitude de sair do seu lugar e vir para frente, que nós queremos cantar junto, impor a nossa mão sobre você e crer que a restauração de Deus está chegando para você e sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem para cá para frente, em nome de Jesus, enquanto nós cantamos essa canção. Mesmo sendo assim, cante comigo aqui, ó. Vem, sai do teu lugar, vem. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Vem, sai do teu lugar, vem. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Diga: se eu estou forte, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de amar. Diga: sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer. Levante suas mãos aos céus e diga: Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador. Cante, comuna. Mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Cante: se eu estou fraco, estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Diga: sem o seu amor, as vozes, sem o seu amor, o que seria? Diga: Deus me amou tanto,
Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Diga: Deus, Deus me ama. Cante, igreja. Deus me ama. E o seu amor, é tão grande e incondicional. Deus ama. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Põe a mão sobre o seu coração, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, nós oramos nessa hora a Tua presença, crendo que o Senhor é o Deus de todos nós, crendo que o Senhor é o Deus daqueles que acertam, mas é o Deus também daqueles que erram. Eu te peço, Senhor, por gente que estava pensando em abandonar, por gente que estava pensando em deixar para lá, por gente que estava considerando que não era mais para ele esse negócio de viver a Tua obra, de viver os Teus planos. Em nome de Jesus, restaura corações, restaura consciências, restaura lares, restaura famílias, restaura ministérios nessa hora, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, levante sua mão para o céu e diga: Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor